Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde nós estudaremos mais uma porção da Palavra de Deus. E a temática de hoje é o cerco se fechando para a igreja. Meus irmãos, o cerco sempre esteve fechado para a igreja quando nós olhamos para a história da igreja. Ela sempre sofreu perseguições. O mundo, Satanás, sempre ficou com seus holofotes para a igreja, para qualquer coisa, para qualquer momento, sempre perseguir a igreja. E o que nós estamos vivendo não é diferente. Nós percebemos que Satanás ele sempre busca suas artimanhas, as suas táticas, para tentar inutilizar a igreja. Então essa é a temática que nós vamos aqui analisar nesta tarde. Olha, meus irmãos, a primeira coisa, Satanás ele não tem o interesse de ver uma igreja crescendo. Ele não tem o interesse de ver a igreja de Cristo crescendo. Por quê? Quando a igreja cresce, ela acaba ficando influente e ela vai influenciar todas as áreas, seja da sociedade, seja da vida espiritual das pessoas. A igreja vai trazer uma influência se ela começar a crescer. Nisso você pode ver pela história da igreja, você pode ver pela Bíblia. Lembra de quando o evangelho chegou em Éfeso? As pessoas começaram a se converter e elas começaram a abandonar a adoração a Ártemis, a deusa Diana. E o que aconteceu? O comércio da cidade que girava em torno da adoração à deusa Diana começou a cair, porque a igreja estava crescendo e a igreja estava influenciando as pessoas a adorar unicamente ao Senhor. Então, influenciou nesse sentido no comércio daquela cidade. Então você percebe que quando a igreja cresce, quando o número de cristãos crescem, vivendo para a glória de Deus, dando um bom testemunho na sua sociedade, a sociedade será influenciada. Será influenciada na educação, nas escolas, na cultura, nas artes, na política. Quando a igreja está crescendo, a sociedade ela vai ser influenciada. Então por isso que Satanás não quer ver uma igreja crescendo, porque quanto maior o número de um povo, maior a influência que esse povo trará para uma sociedade. Olha só o que a Bíblia diz em Êxodo, capítulo 1, versículo 8 ao 10. E aqui nós veremos como Israel estava no Egito. Israel começou a crescer e esse crescimento trouxe influência para o Egito. Por isso que Faraó, uma figura de Satanás, começou a perseguir a nação de Israel. Olha só o que diz aí o capítulo 8, ou capítulo 1 de Êxodo, versículo 8 ao 10 diz assim: Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Perceba que pelo fato de Israel crescer, eles terem muitos filhos, eles começaram a ter influência, começaram a ter poder, começaram a ser mais fortes do que o povo do Egito. Então Faraó, percebendo isso, percebendo esse perigo, ele começou a falar, não, calma aí, a gente precisa bolar um plano. Israel não pode continuar crescendo. Israel não pode ser mais forte do que nós. Israel não pode trazer as suas influências, porque eles são influenciados por Deus e nós somos influenciados pelos nossos deuses e por Faraó, o próprio, Então ele falou, não, a gente precisa barrar essa influência de Israel. Olha a continuação, versículo 10. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vinda a guerra, ele se junte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó a cidade celeiro, Pitom e Ramsés. Meus irmãos, perceba qual que foi a tática de Faraó. Já que Israel está crescendo, já que Israel está se multiplicando, já que Israel está ficando poderoso e influente, vamos então fechar o cerco. Vamos diminuir esse crescimento, vamos fazer ataques diretamente para Israel para que eles não cresçam e não sejam influentes. Meus irmãos,
trazendo isso para a nossa realidade, aplicando isso para a realidade da igreja. Satanás não quer que a igreja cresça. Ele vai fechar o cerco para fazer de tudo que o evangelho não seja expandido, para fazer de tudo que a igreja não se multiplique, não cresça, porque assim ela não trará influência positiva, influência divina, a influência do céu na sociedade aqui na terra. Satanás vai perseguir, assim como ele perseguiu Israel, ele perseguirá também a igreja, e ele vai perseguir de diversas maneiras. Ele tem as suas táticas, ele tem os seus ardis, ele é enganoso, e ele vai tentar então ali minar esse crescimento da igreja. E ele não quer que a igreja cresça, porque a igreja é pautada na palavra de Deus. A igreja, ela tem um livro de regras, ela tem um livro de normas. E esse livro de regras, esse livro de normas que a igreja tem, esse livro doutrinário, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é contra muita coisa que Satanás quer implantar na nossa sociedade. Por exemplo, a Bíblia, ela é contra o aborto. E o mundo, nós percebemos, Satanás, ele quer legalizar o aborto, legalizar o assassinato. Então, aquilo que é ruim, Satanás quer vender como bom. Mas a Bíblia é contra práticas abortivas. Então, perceba bem, infelizmente, hoje em dia, existem pessoas que se dizem cristãs e são favoráveis ao aborto. Nisso, você precisa rever seu conceito. Se você se diz cristão e se diz favorável à prática abortista, você precisa rever os seus conceitos. Você precisa rever se realmente você acredita na palavra de Deus, para que você possa eliminar qualquer pensamento contrário à palavra de Deus que esteja impregnado nas suas ideologias. A Bíblia é contra o aborto, a Bíblia é contra o homossexualismo. Então, práticas sexuais, homem com homem e mulher com mulher, a Bíblia é claramente contra. Mas Satanás, ou o faraó do mundo, quer legalizar, quer trazer essa prática como se fosse normativa, como se fosse algo normal numa sociedade, algo que não seja pecaminoso. Mas a Bíblia fala que relações práticas homossexuais, homoafetivas, são práticas pecaminosas. E Deus, ele não se agrada dessas práticas. A Bíblia é contra o movimento LGBTQIA+, e essa sigla cada vez mais tem se aumentando. Mas perceba que a Bíblia, desde o princípio até o fim dela, ela sempre pregou, existe homem e existe mulher. Não existe outros tipos de gêneros. Não, existe apenas homem e existe mulher. O homem que nasce homem é sempre homem. A mulher que nasce mulher é sempre mulher. Mas a sociedade tem ensinado que você pode se identificar com um gênero diferente daquilo que você nasceu, com um gênero diferente daquilo que a sua biologia está demonstrando, que o seu corpo, a sua anatomia está se mostrando, e você pode buscar, então, não aceitar a maneira que você veio ao mundo e buscar viver de uma maneira diferente. A Bíblia é contra isso, evidentemente. A Bíblia é contra drogas, você precisa sempre estar lúcido, mas o mundo está também querendo trazer a legalização das drogas. Sexo sem casamento, sexo fora do casamento, sexo dentro do namoro, a Bíblia é contra, evidentemente. Então a Bíblia escancara isso, a santidade de Deus também nos relacionamentos sexuais. Mas o mundo tem pregado que não, você precisa praticar sexo antes do casamento para ver se vai saber se o casamento vai dar certo. Não, isso aí é errado, e a palavra de Deus diz que o sexo é somente dentro do casamento. Percebo que a Bíblia prega, e percebo que a igreja então está pautada, e o que a igreja então proclama. Satanás, como o faraó, o rei desse mundo, ele não vai querer que a igreja cresça e que a igreja seja influente. Então ele vai tentar cercar o cerco, fechar o cerco para que a igreja não cresça e a igreja não traga essa influência, esses princípios celestiais para a terra. Ele não vai querer. Então ele vai começar a atacar. Olha só o que diz Êxodo, capítulo 1. Versículo 22, como que foi que então Satanás, outras maneiras que ele também atacou Israel? Já que Israel estava crescendo, se multiplicando, sendo influente, olha só o que ele fez também. O versículo 22 diz assim: Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo:
a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixará viver. Perceba que uma das táticas de Faraó, então, foi perseguir. Foi realmente matar, foi realmente ali matar as crianças. E hoje em dia as crianças elas são grandemente atacadas. Mas ele vai atacar a igreja de uma maneira geral, não apenas a base, não apenas as crianças. Vai atacar a igreja de uma maneira geral, todas as pessoas, para que elas não venham a influenciar. Então, Satanás irá perseguir. Assim como Faraó perseguiu a nação de Israel, Satanás ele sempre perseguirá a igreja. Olha, meu irmão, primeira coisa que Satanás vai querer fazer é que você seja tentado a desonrar o seu próprio corpo. Então ele vai jogar ideologias na sua mente, ele vai querer trazer ideologias para dentro da igreja, e uma dessas ideias que Satanás vai tentar trazer é você desonrar o seu próprio corpo, porque desta maneira você não crescerá influentemente trazendo os princípios celestiais para o mundo. Como que ele vai tentar fazer com que você seja tentado a desonrar o seu próprio corpo? Primeiro, trazendo tentações para que você comece a aceitar festas mundanas. Daí você perde o seu testemunho, daí você se afasta de Deus e você começa a aceitar festas mundanas, festas que não agradam ao Senhor e começa a praticar, começa a frequentar essas localidades. Você agora ficou inativo na sua fé, você agora ficou infrutífero, você agora caiu nas garras de Satanás, você agora caiu nos enganos de Satanás para que você pudesse ali procurar as suas felicidades que a sua carne tanto deseja, mas agora você não está andando segundo os princípios do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Quando um crente, ele começa a aceitar festas mundanas, achando que isso é a liberdade que Deus ele dá para cada crente. Infelizmente, fiquei sabendo recentemente que certo homem denominado pastor, acredito que nós não podemos chamar ele de pastor, mas ele, sendo pastor de uma igreja, frequentou bloco de carnaval, foi para as festas carnavalescas. Olha, meus irmãos, isso é algo que não se casa, isso é algo que não se combina. Festa de carnaval e a palavra de Deus, elas não se encaixam. Não existe uma harmonia. Não tem como crente dizer que é crente e frequentar festas de carnaval, frequentar blocos de carnaval, frequentar isso que o mundo tem oferecido. Ou a pessoa é crente ou ela não é crente. Ela precisa se decidir. Infelizmente, hoje existem igrejas onde até os pastores estão frequentando festas de carnaval, shows que são do mundo. Perceba como Satanás ele tem jogado o joio no meio do trigo, não apenas fechando o cerco para que a igreja cresça, mas também jogando uma erva daninha nessa plantação que é a igreja para que possa danificar a igreja e manchar a imagem da igreja, manchar a imagem de Deus, manchar a imagem do evangelho. São as táticas de Satanás. Então, ele vai tentar seduzir as pessoas a desonrar os seus próprios corpos. Uma dessas desonras é frequentando localidades que não agradam ao Senhor, festas mundanas, por exemplo. Outra maneira que Satanás vai tentar para que você desonre o seu próprio corpo é fazer com que você caia na pornografia, principalmente para os homens, ou na anorexia, principalmente para as meninas, jovens ou adolescentes. Então, Satanás vai jogar esse vício, que é a pornografia, para os homens, para que eles caiam nesse vício e vivam presos nesse vício. E Jesus ele quer te libertar disso, mas Satanás quer fazer com que você seja escravo disso. A palavra de Deus fala claramente que isso são práticas pecaminosas. O Espírito Santo quer trazer liberdade, mas o Satanás, o faraó desse mundo, quer jogar isso para você como uma tentação para que você fique escravizado. Mais uma vez, dessa maneira você será infrutífero, não crescerá e não influenciará positivamente o local onde você está. Você está perdendo o seu testemunho. E para as meninas, a questão por exemplo, da anorexia, não está satisfeita com o seu próprio corpo e querer seguir os padrões que o mundo está ensinando. E muitas delas acabam ali denegrindo a sua própria saúde, tentando trazer um corpo esquelético e sempre pensando que está gorda. E
Muitas vezes come um alimento e coloca o dedo na goela para jogar aquele que comeu para fora. E a saúde definhando e ela pensando sempre que o seu corpo não está num padrão de beleza aceitável pela moda que o mundo está pregando. A gente precisa tomar muito cuidado com as tentações de Satanás para desonrar o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Outra maneira de desonrar o corpo é a questão que Satanás sempre ensina do ficar, aquele namoro sem compromisso. Então isso no mundo é normal, mas isso não pode ser normal dentre os nossos jovens das nossas igrejas. Ficar, o namoro sem compromisso, namorar sem pensar em casamento, isso é inadmissível. A palavra de Deus ensina que nós, no relacionamento, já temos que visar o casamento. Evidentemente, na cultura judaica, na Bíblia não se fala do período do namoro, foi algo que foi criado posteriormente. Mas o jovem que hoje entra num relacionamento amoroso, ele precisa já visar o casamento. Ele não pode buscar o namoro apenas como recreação, apenas como um entretenimento da sua vida, só para satisfazer ali os seus desejos emocionais. Não, a Bíblia ensina que o relacionamento visa o casamento. Então, jovens que querem namorar, que querem entrar no relacionamento, entre no relacionamento visando o casamento. Não recreação, não diversão, mas visando o casamento. E se alegre dentro do casamento. Se divirta dentro do relacionamento no casamento. Então, percebo que a Bíblia nos ensina. Uma maneira de desonrar, uma maneira de Satanás fechar o cerco é ensinando isso também para os jovens. Outra maneira de desonrar o seu próprio corpo que Satanás vai tentar jogar para você também é sobre, é tranquilo o cristão fazer tatuagem, na questão de algumas pessoas fazer marcas, cortes no seu corpo, né? Então, muito cuidado com isso também, que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser luz nesse mundo e não se identificarmos com as práticas desse mundo. A palavra de Deus nos ensina que nós não devemos ser escândalos, nem para o mundo, nem para os crentes, nem para a igreja, nem para os judeus, não sermos escândalos para ninguém. Mas, infelizmente, hoje em dia tem entrado uma mentalidade na vida das pessoas em que elas não são escândalos para o mundo, né, no quesito de fazer tatuagem, mas não tem nenhum problema de serem escândalos para a igreja de Deus. Meus irmãos, nós devemos agir no nosso dia a dia, as escolhas que nós fazemos na vida, não sermos escandalosos para ninguém. E principalmente também pensando aí na igreja, que é onde nós estamos. Então, percebo que a Bíblia ela está nos ensinando. Outra maneira de desonrar o seu próprio corpo também é com bebidas e drogas. Então, Satanás vai tentar jogar, vai tentar normatizar isso na vida do crente. Então, note, meu irmão, o que Satanás vai fazer? Ele vai te perseguir. Satanás ele vai tentar jogar suas ideologias. Satanás ele vai fechar o cerco para que a igreja não cresça e a igreja não fique influente. Satanás vai tentar jogar um fermento no meio da massa, para que esse fermento pecaminoso contamine toda a massa e toda a massa seja, então, levedada. Olha só, Satanás ele vai te perseguir. Mas, outra coisa também, Satanás, além de perseguir, ele vai tentar te doutrinar com as ideologias do Egito, te doutrinar com as ideologias de Faraó, te doutrinar para que você largue a sã doutrina e abrace as doutrinas do mundo. Então, eles vão tentar jogar muitas doutrinas na sua mente. Primeiro, vai fazer com que você enxergue seus pais como os inimigos da sua vida. E isso, infelizmente, tem sido já plantado dentro das escolas, dentro das faculdades, quando o jovem, o adolescente, ele chega nesse ambiente escolar, esse ambiente de faculdade, lá já começa a ser ensinado para ele que os ensinamentos que ele recebeu dos pais são ensinamentos ultrapassados e muitas vezes os pais são vistos como doutrinadores maléficos e agora que ele está vendo uma nova realidade, uma nova percepção de mundo, uma nova cosmovisão, então ele começa a lutar contra tudo aquilo que os pais plantou na vida dele. Toda aquela boa semente que os pais plantaram, muitas vezes ali na faculdade o jovem vai se revoltar contra os seus pais pela maneira que eles educaram o seu filho. Então,
é dessa maneira que você será doutrinado. Primeiro, lutando contra os pais. Lembra que a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe. Mas o que o mundo diz, lute contra eles. A Bíblia ensina, honre o teu pai e a tua mãe. Mas o mundo vai ensinar, lute contra eles, não aceite os ensinamentos que eles recebem. Eles não tiveram instrução, eles não tiveram educação, mas agora você está recebendo uma nova cosmovisão, uma nova visão de mundo, onde muitas coisas serão aceitáveis para você. Ideologias, rejeite o cristianismo, rejeite a Bíblia, porque ali é uma prisão, mas aceite a liberdade que os ensinamentos aqui desse mundo vai estar te passando. Outra coisa também, o mundo vai te ensinar a você lutar contra a igreja. É isso que Farol vai te ensinar também. Olha, o cristianismo é algo ruim, então lute contra a igreja, lute contra o cristianismo, porque o cristianismo é opressor, o cristianismo é ruim, a igreja é opressora, então Satanás vai tentar fazer com que você lute também contra a igreja. Lutar contra a heteronormatividade, então Satanás já tem jogado isso na mentalidade de muitos crentes, de muitos jovens que estão abraçando esta ideia. Não, existem vários tipos de amores. O relacionamento homoafetivo é um relacionamento aceitável. Deus é amor e Deus aceita todas as pessoas. Olha, gente, Deus não aceita o pecado. A gente precisa ser claro. Deus não aceita práticas pecaminosas. A Bíblia é clara em dizer sobre a santidade de Deus, que Deus é tão puro de olhos que ele nem pode contemplar o mal. O mal não pode adentrar na presença do Senhor. Deus castiga e castigará toda prática pecaminosa. Então, aquilo que a Bíblia diz que é certo, nós devemos então defender como verdade. Aquilo que a Bíblia diz que é errado, nós devemos dizer, isso aqui é pecado, isso é errado. Deus definiu o que é certo e Deus definiu o que é errado. Se existe um Deus criador, se existe um Deus que está acima de todas as coisas, a moralidade também existe, porque Deus diz o que é certo e Deus diz também o que é errado. Olha, se eu acreditasse no Big Bang, eu poderia dizer que não existe certo e errado, não existe uma moral, cada um pode fazer o que quiser da sua vida, porque não existe um Deus criador, não existe ninguém para eu prestar contas quando eu partir desse mundo. Mas o fato é que existe Deus. O fato é que existe um Criador. O fato é que nós prestaremos contas diante desse Deus que é Criador. E o fato é que Ele deixou as suas normas plantada na nossa consciência e na palavra dele, dizendo o que é certo e o que é errado. Então, o mundo vai te ensinar a você lutar contra a heteronormatividade. O mundo vai fazer com que você tenha um cristianismo raso. Não, você não precisa largar a igreja, você não precisa largar a sua religião, não, a sua igreja local, mas tenha um cristianismo raso, um cristianismo não pautado na Bíblia, um cristianismo não aprofundado nas Escrituras. É o que Satanás ele está fazendo com muitas pessoas. Muitas pessoas não vivem de Bíblia, muitas pessoas vivem de músicas e louvores apenas. Vai perguntar alguma coisa sobre a Bíblia? Não sabe. Muitas vezes não sabe nem dizer se Abacuque é do Antigo Testamento ou se é do Novo Testamento. Se o apóstolo Paulo aparece no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Porque não conhece Bíblia, não conhece Escrituras. E fica abraçando aquela ideia que a letra mata. Pega um versículo fora do seu contexto e faz dele um pretexto. Perceba, meus irmãos. Cristianismo raso, nós não podemos viver dessa maneira. Você precisa estar pautado nas Escrituras, conhecendo a Jesus Cristo, o Cristo que é revelado através das santas letras que estão escritas no livro que nós temos, que é a revelação de Deus para nós, as santas Escrituras. Então não tenha um cristianismo raso, mas Satanás vai fazer com que você tenha uma religião, mas para que você tem ali um cristianismo que não seja influente na sociedade. Dessa maneira, você vai viver de uma maneira que não vai influenciar ninguém. Outra coisa, Satanás vai fazer com que você também comece a se identificar não mais com Cristo, não mais com a Bíblia, mas você pode ser um cristão que se identifica mais com movimentos.
Movimentos que aparecem aí, movimentos como LGBT, movimento como vidas negras importam, movimentos como feminismo, movimentos como veganismo. Então você é aquela pessoa que está identificada com o movimento. Quando a pessoa olha para você, vê você identificada nesse movimento, mas não está vendo você identificada com Cristo. Então muito cuidado, Satanás vai trazer movimentos, justiças sociais, alguma coisa para que você abrace. Só que você precisa abraçar as Escrituras, você precisa abraçar Cristo. E é dessa maneira que uma igreja ela cresce fortalecida, quando Cristo está no centro. Então, quando nós temos uma vida cristocêntrica, cultos cristocêntricos, frequentando igrejas que sejam cristocêntricas. Então, é dessa maneira que nós iremos crescer, é dessa maneira que nós iremos influenciar positivamente, trazendo para as pessoas a Cristo, levando as pessoas a Cristo, evangelizando e vivendo pautado nas Escrituras. Meus irmãos, o cerco está se fechando. O que nós, então, devemos fazer mediante aos ataques de Satanás que ele está trazendo? Mediante essa perseguição que Satanás sutilmente está tentando levantar. A gente precisa salientar para algumas verdades. Primeiro, não se esqueça de Deus. Nunca, jamais se esqueça do Senhor. Porque a palavra de Deus diz assim em Êxodo 2:25. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Note, Deus atenta para a nossa vida. Então não se esqueça desse Deus que olha para você. Não se esqueça desse Deus que atenta para você. Se Deus não se esquece de você, por que você vai buscar se esquecer de Deus para abraçar o que Faraó tem te oferecido? Então nunca se esqueça do Senhor. Valorize a igreja. Valorize a Bíblia, valorize a oração e valorize também os pais, que é mandamento do Senhor. Essa é a nossa relação, isso é o que nós precisamos fazer para que nós possamos ali viver lutando contra as astúcias de Satanás. Então, meus irmãos, o cerco está se fechando. Satanás tem trazido para a nossa realidade perseguições e tem trazido ali um campo minado, para que você perca a sua influência, para que você se desligue da sua igreja, para que você perca o seu bom testemunho e você esteja manchado com uma vida pecaminosa, uma vida de Faraó, uma vida do Egito, uma vida mundana. Então nós precisamos estar pautados nas santas Escrituras, a palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que essa live possa ter contribuído para o seu crescimento espiritual.